Vamos lá. No vídeo de hoje, eu quero te oferecer ferramentas, quero te oferecer bases para você criar uma rotina verdadeiramente produtiva. E quando eu digo uma rotina produtiva, eu não quero dizer uma rotina em que você consegue executar 1000 tarefas ao mesmo tempo, que você dá conta de dormir poucas horas e você está montando um produto digital e você está estudando e ao mesmo tempo você está cuidando do seu casamento, você tem filho, não é nada disso. Né? Uma rotina produtiva é a rotina em que você consegue de maneira sustentável, a longo prazo, executar suas tarefas com eficiência, sem enrolar. Né? Eu quero te oferecer as bases para isso. Né? Por quê? Eu vejo muita gente na internet, principalmente influência de medicina e tudo mais, contando da rotina deles, né? Mas não oferecendo como que você faz isso, né? E claro que a minha solução não é aquela solução que vai servir para todo mundo. Eu não acho que a minha rotina, a minha biologia, ela é perfeita e ela é uma solução que serve para todo mundo. Mas eu quero te oferecer as bases, eu quero te oferecer o que eu penso para que você possa, de repente, colher alguma coisa que é útil para você, você aplica na sua vida e aí você consegue aos poucos ir encaixando, adaptando aquilo que te serve melhor, né? E assim você cria a sua rotina produtiva. Né? A primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente tem que ter um ajuste de expectativas. Quer dizer, eu me conheço bem o suficiente para saber que eu não funciono se eu dormir pouco. Né? Salvo uma ou outra ocasião, por exemplo, quando eu estou de plantão, que eu tenho que ser funcional, eu não funciono bem se eu dormir pouco. Né? Então eu sei que eu preciso dormir cedo. E eu acordo cedo, eu gosto de acordar cedo. Eu faço parte do clube daqueles que acordam 5 horas da manhã. Mas eu sei que eu preciso dormir. Se eu não dormir, primeiro que eu fico com um pensamento nebuloso, eu fico com um raciocínio lento, eu fico de mau humor pra caramba, eu odeio que me acordem. Eu sei que eu não consigo me concentrar, eu acho que essas são coisas normais, né? Mas existem pessoas que conseguem, são raras, mas existem, né? Mas eu tô tentando ser realista comigo mesmo, né? Então não adianta eu tentar desenhar a minha rotina para dizer, por exemplo, que eu vou estudar 11 horas da noite, 1 hora antes de dormir, depois eu vou acordar 5, que é o que eu faço normalmente, para estudar de novo, porque eu vou ter dormido só 6 horas. Para mim não rola, né? Sendo realístico comigo mesmo, sabendo que eu preciso dormir pelo menos 7, 8 horas por dia, eu me programo para ir dormir 10 horas. Eu não vou criar um plano, não vou escrever na minha agenda, no meu planner, que eu vou estudar 1 hora antes de dormir. Porque se eu for dormir, por exemplo, às 10 horas, chutando, porque eu sou velho, se eu for dormir às 10, 11 horas, não dá para esperar assim que eu vou estudar exatamente 1 hora antes de dormir. Porque eu vou estudar 1 hora, aí eu tenho que escovar os dentes, vou tomar uma água, até eu começar a relaxar, o corpo começar a se dormentar, não vai ser 11 horas, né? Não vai ser aquela coisa quadrada, né? Vai ser umas 11h30, 11h45 que o corpo precisa dar uma freada antes. Então, sendo realista, eu não vou fazer uma coisa que eu sei que eu não consigo fazer, eu não vou criar um plano maluco, né? Um plano de ser eficiente ao longo do dia, pensando em fazer uma coisa que eu não faço normalmente, em que eu não consigo fazer. A gente precisa ter essa expectativa alinhada, né? Outra coisa é, principalmente você conhecer em que horário que você funciona melhor. Eu vejo assim que está muito na moda venderem cursos, PDFs, assim, ensinando qual que é o seu melhor momento do dia, né? Eu já vi um que falava assim que existem pessoas com perfil de leão, que são as pessoas que acordam cedo, tem gente que tem um perfil de golfinho, não sei porquê, que são as pessoas que acordam mais tarde, mas elas são funcionais por mais horas, enfim, não importa, né? Eu não acho que isso está completamente errado no sentido que cada pessoa tem o seu horário do dia que é mais ativo. Mas sabendo que você tem o seu horário mais ativo, você tem que se programar, então, para concentrar o máximo de tarefas naquele horário. Vou dar o meu exemplo de novo, tá? Eu sou muito mais ativo de manhã. Tanto é que eu estou gravando esse vídeo, agora são 6h48. Eu estou acordado mais ou menos desde as 4h40, 5 horas. Eu acordei mais cedo hoje porque meu gato começou a fazer bagunça. Mas geralmente eu acordo umas 5 horas. E para mim, essas primeiras horas do dia, até meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, eu sou extremamente funcional, extremamente produtivo. Né? É o horário em que eu me sinto mais acordado, mais ativo, mais concentrado. Eu ainda não estou cansado. Né? Eu não tenho muito hábito de comer de manhã porque eu me sinto pesado. Então é o horário em que eu consigo concentrar o máximo de tarefas que exigem mais de mim para eu conseguir realizar todas elas com mais eficiência, com mais qualidade, né? Vamos dizer assim. Então eu tenho o hábito de estudar de manhã. Né? Eu acordo, faço um café, que está aqui, né? Sento aqui na sala,
ligo o computador e começo a estudar. Para mim funciona isso, né? Eu tenho um amigo muito próximo que ele é exatamente o oposto. Ele é exatamente o oposto. Você vai conversar com ele de manhã, né? Ele é uma pessoa assim que responde lento, tá devagar, ele parece um carro de motor a diesel que precisa aquecer ainda de manhã. Mas você vai conversar com ele no final da tarde, à noite, ele está ao contrário, ele está extremamente ativo, muito concentrado. É o período em que ele estuda mais, né, na verdade. Ele fazia uma pausa, assim, acho que no meio da tarde, para ir para a academia, e voltava e estudava tranquilamente, né? E era o período em que ele estava extremamente concentrado. Ele não ficava pegando no celular, não ficava indo fazer outra coisa, abrindo e fechando a geladeira para ver o que tinha dentro. Só que o oposto, né? Ele não fazia isso de manhã, não conseguia fazer isso de manhã, né? Eu, à tarde, eu tô ao contrário, eu tô podre à tarde, completamente podre à tarde, né? Eu preciso tirar uma soneca, se eu conseguir, não sei, preciso descansar, eu preciso fazer coisas mais leves. Então, você sabendo também qual que é o melhor período do seu dia, você tem que adequar a sua rotina a isso. Não adianta eu te falar assim, não, você vai estudar às 5 horas da manhã, porque essa sim é a rotina mais produtiva, esses são os 12 passos para você ser eficiente. Não, né? A base é que você precisa conhecer qual que é o horário que funciona melhor para você. E todo mundo tem um. Todo mundo tem um, porque todo mundo tem um ciclo circadiano. Todo mundo tem a mesma biologia do ser humano. Todo mundo tem um horário que você acorda, que você tem um pico de cortisol, todo mundo tem um horário que você tem um maior sono, todo mundo depois do almoço fica meio lento. É absolutamente normal, mas você tem que encontrar o seu, né? Então vamos lá, repassando. Primeira coisa é você ajustar a sua expectativa da realidade, né? Saber o que você precisa, o que você consegue, o que você não consegue. Segundo, você conhecer qual que é o seu período mais produtivo e adequar suas tarefas mais pesadas ali, né? Terceiro, eu diria que é você planejar com antecedência, né? Planejar com muita antecedência. E para isso, o que eu gosto de usar é o Google Calendar, né? Eu coloco todas as minhas tarefas ali ao máximo. Uma coisa que não vai no calendário do Google, com os horários, tudo bonitinho, eu uso uma agenda que eu consulto. Eu acho que ela está aqui. Eu literalmente uso uma agenda, eu gosto de papel, não gosto de escrever tudo no iPad. Eu uso o iPad só para anotação, mas eu uso uma agenda, né? Eu planejo meu dia na agenda. Então, se você for ver aqui, 8 horas eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, às 10 horas eu tenho que fazer tal coisa, 3 horas da tarde eu tenho uma reunião, coisas assim. Eu planejo meu dia, minha semana, tudo usando o calendário, tudo usando a agenda. Né? Por quê? Porque eu não preciso ficar pensando nisso depois. Eu sempre faço isso com antecedência. Por quê? Se eu tenho que ficar pensando sobre o que eu vou fazer depois, eu estou gastando memória, eu estou gastando capacidade de processamento. Né? Quando você está tirando a coisa daqui de dentro e jogando num compartimento externo, aqui está livre para você usar. Né? E aí, uma instância que provavelmente qualquer estudante que já passou por cursinho conhece muito bem é o cursinho. Né? O bom do cursinho, o bom das faculdades, é que você não precisa pensar no que você vai estudar. Tem uma programação. Né? E é por isso que é tão eficiente. Né? O dever da pessoa que está no cursinho, por exemplo, é chegar, assistir a aula, né? Estuda aquilo que foi dado na aula e no dia tal você tem uma prova sobre aquilo que foi estudado, né? 1 semana, 2 semanas antes. E é por isso que é tão eficiente. Quer dizer, o cursinho ele desenha já uma rotina para você não ter que pensar. Né? Na faculdade é um pouco diferente, né? É um pouco assim ainda, porque você tem uma aula programada, você tem uma prova programada para ver se você memorizou aquilo, mas você está um pouco mais independente para você estudar. Né? É um pouco continuação, mas é um pouco mais livre. Depois que você cai na época da residência, não tem mais isso. Tipo, quando você saiu da faculdade, não tem mais isso. Ninguém te disse que hora você tem que acordar, que aula que você vai ter no dia, né? Quando que você vai ter uma prova. Tudo isso você tem que programar. E se você for guardar tudo isso aqui dentro, enquanto você está pensando sobre conta para pagar, sobre trabalho, enquanto você está pensando sobre filhos, está pensando no estudo, você tem que, sei lá, cara, programar que dia que você vai viajar. É muita coisa para você pensar. Então, se tira daqui de dentro, joga em um calendário, joga em uma agenda e você para de pensar nisso. Né? Então, ajusta suas expectativas da realidade, né? Se conhecendo. Você se conhecendo, você melhora, não é? Concentra as suas tarefas no período do dia que você é mais produtivo. E 3, você se programa com antecedência, com muita antecedência. Então, saiba o que você precisa fazer, tira do seu HD mental e joga num HD externo, num pedaço de papel para você visualizar e conseguir programar o seu dia. A outra dica que eu te daria é para você também
não ter medo de se esforçar, né? Não ter medo de concentrar muitas tarefas, né? Acontece uma coisa muito curiosa que, comigo, provavelmente acontece isso com você também, você já deve ter percebido se você está assistindo esse vídeo, que é quando você tem um limite de tempo para fazer as coisas, você se força a fazer elas. Outro exemplo do mundo dos estudantes, do mundo da medicina, do mundo de qualquer pessoa que estudou e passou num concurso de forma geral, é a própria prova, né? Você tem 120 minutos para responder, sei lá, 60 questões. Você precisa fazer aquilo porque é a sua avaliação. Você pega, você vai sentar a bunda ali na hora da prova e você vai responder 60 questões, né? Você tem um tempo limite para realizar aquilo. Por conta desse tempo limite, por conta dessa configuração, desse limite que você colocou, você é forçado a executar aquela tarefa. Você se força a executar o máximo possível dentro do menor tempo possível, porque você colocou uma limitação naquilo, você programou 120 minutos para você responder 60 questões, né? Na sua vida, né, agora saindo do ambiente de prova, provavelmente já aconteceu com você que você tinha pouco tempo para fazer cada tarefa ao longo do dia, de alguma maneira você deu conta, né? Porque você tinha pouco tempo, né? Você foi forçado a fazer isso. Claro que eu não quero dizer que você tem que socar o seu dia de tarefa, né? Mas repara que, às vezes, quando você, por limitação, precisa executar uma tarefa em um espaço X de tempo, em umas X horas, em Y minutos, você consegue executar aquilo. Enquanto que se você só pensa assim, em algum momento do dia eu preciso, sei lá, estudar 20 questões, eu preciso rever a anatomia, eu preciso, se você é concurseiro, eu preciso revisar, sei lá, legislação trabalhista, não sei. Aí você, como não programou, quando você não tem um limite para fazer aquilo, você não vai fazer, ou vai fazer meio nas coxas, você vai fazer na hora que dá, né? Então eu te diria para você colocar um limite, se programar, ter um limite de tempo para você realizar cada tarefa, né? Eu tenho a impressão que quanto mais você ajusta isso, quanto mais você restringe o seu limite de tempo, você se força a realizar aquela tarefa nesse limite de tempo e você consegue realizar ela e isso te libera mais espaço para fazer outras coisas. Em outras palavras, quanto mais coisa você tem para fazer, parece que mais tempo livre, mais coisa você faz, né? E é assim que as pessoas que são muito eficientes, na verdade, têm uma vida. Claro que elas são extremamente ocupadas, né? Mas é que, como elas têm muita coisa para fazer, não dá tempo de ficar pensando, de ficar prolongando, de ficar empurrando com a barriga. Você precisa fazer aquilo, né? Um jeito de você fazer isso é você, de novo, como eu falei, na hora que você está programando tudo com antecedência, você aloca espaços de tempo em sequência. Então, dentro do meu contexto de estudo para residência, tá? Eu não vou colocar na minha agenda assim que em algum momento do dia eu preciso estudar clínica médica. Não. Eu preciso estudar muita coisa. Eu também quero ir para a academia para poder treinar, relaxar um pouco. Então, eu vou colocar blocos de tempo bem ajustados e bem juntos um do outro, sabendo que eu preciso fazer aquilo. Porque se eu não fizer aquilo, não vai dar tempo de fazer outra coisa. Se eu não fizer aquilo em 1 hora, por exemplo, vai encavalar outra tarefa que vem na frente. Então eu me forço a estudar, por exemplo, clínica médica em 1 hora, eu me forço a treinar dentro de 1 hora, eu me forço a estudar cirurgia dentro de 1 hora, para depois executar essas tarefas dentro do meu horário previsto. E aí, assim, eu consigo fazer todas as 3. Né? Claro que aí também não adianta você chegar lá na hora, você fala, eu vou estudar 1 hora de clínica médica. Aí quando você vai fazer aquela 1 hora, aquela hora se prolonga, porque você não se preparou, né? Você não planejou o resto do seu dia, ou você ficou enrolando para começar, e também, não dá, né? Mas a minha ideia é que quando você se força, quando você se programa para estudar dentro de 1 hora, quando você se programa para treinar dentro de 1 hora, você se força a executar aquela tarefa dentro daquele tempo, né? Já que a gente tocou nesse assunto, eu acho que é importante dizer que você também tem que ser honesto com você mesmo, né? No sentido de que, assim, não adianta você falar que vai fazer uma coisa e não vai. Eu acho que essa é a última dica, assim, que eu posso dar, mas também a mais importante. Não adianta você dizer que você precisa de 8 horas para dormir, que você vai tentar executar, sei lá, que você vai tentar estudar por 2 horas, depois você vai relaxar por 1 hora e que você vai dormir 8 horas e você não fazer nada disso, né? Aí você não está mentindo para os outros, né? Você está mentindo para você mesmo. E aí, nenhuma dessas dicas que eu ou qualquer outro vídeo que você vai assistir vão servir para nada. Você pode ter todas as fórmulas, pode ter todas as bases interessantes, né?
ler 1000 livros, mas se você não consegue implementar porque você não quer, desculpa, assim, para mim isso é não querer, né? Aí realmente não serve de nada, né? Então, no instante em que você decide que você vai estudar, decide que você vai ser produtivo, no instante em que você decide que você vai assumir um compromisso com você mesmo, você tem que fazer, né? Não adianta você ficar assistindo vídeo na internet, não adianta você procurar livro de produtividade se você não implementa, né? Se você fala alguma coisa para você mesmo, você não faz, porque aí você está se enganando, né? E aí a única pessoa que está perdendo com isso é você, ninguém mais está perdendo, né? Então é isso que eu diria, né? São algumas dicas que eu... Dicas não, né? Eu acho que são bases aí para você pensar em como você adequa a sua rotina, né? No futuro eu vou tentar fazer alguma coisa um pouco mais concreta, tipo em um PDF, alguma coisa assim, que mostra realmente bloco a bloco, de maneira ilustrada, como é que você faz isso. Mas eu acho que são coisas para você pensar, né? Em como é que você pode melhorar a sua rotina assim, como que você pode implementar pequenas mudanças, né? Jeitos de pensar que vão se adequar melhor à sua realidade, ao invés de te entregar uma fórmula pronta que funciona para mim e talvez não funcione para você. Quem sabe no futuro eu faça uma coisa diferente, né? Mas é isso. O vídeo de hoje eu estou tentando ser um pouco mais pragmático, né? Espero que tenha sido útil. Se você assistiu aqui, eu agradeço. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima.